A gente não tem controle do tempo. Aí a gente olha e fala, pô, será que eu que tô atrasado? E conhecer pessoas deixa marcas na gente. A gente é um pedaço de todo mundo que a gente já conheceu. A gente esquece de ter uma própria personalidade. Só que não dá pra mudar o passado. Se eu não tivesse acordado, eu me arrependeria dos erros que eu cometi? É como se você vivesse tentando acompanhar o ritmo dos outros. Naquilo que está ao meu alcance, eu não posso mudar aquilo que não está no meu controle. Esse é um vídeo de... É um tipo de vídeo novo, né? No qual eu falo coisas que eu escrevo sobre ou coisas que eu penso. E não falo com muita gente. Mas pra vocês terem noção do que passa na minha cabeça. É basicamente isso, é só um, sei lá, é meio que um diário, literalmente um diário digital, no qual eu admito e falo coisas publicamente para que, né, eu não, sei lá, sinta vergonha de ser eu. É tipo um, como que fala? Uma autoafirmação. E tipo assim, quando eu falo desacelere, é porque todo dia parece que o mundo nos faz querer crescer. Não sei se vocês sentem isso, mas parece que todo dia a nossa mente, o mundo à nossa volta, faz a gente crescer mais rápido do que a gente precisa. Tipo, você vê muito, muito, muito hoje nas redes sociais, na internet, crianças de 9, 8, 9, 10, até 11 anos fazendo vídeos de tipo, Get Ready With Me, maquiagem, um monte de look comigo. E tipo assim, muitas vezes não é nem escolha dos pais, tipo aquele negócio da adultização, que o pai fala, ah, não, você vai fazer o que eu tô mandando. Não, é só tipo uma criança que vê esse tipo de vídeo na internet e meio que fala, pô, se tá todo mundo fazendo, é porque eu tenho que fazer também. Meio que normaliza aquilo que não deveria ser normal. Tipo, tem criança que mal aprendeu a ler e a escrever e já tá vendo vídeo no TikTok, já tá gravando vídeo com os pais. E pra mim não faz sentido, porque é uma coisa que você tem que ter consciência de que você quer fazer antes de fazer. E tipo assim, a gente olha pro lado e vê uma galera namorando, viajando, trabalhando e vivendo coisas que a gente ainda não viveu. E aí a gente olha e fala, pô, será que eu que tô atrasado? Porque tem gente da minha idade que tá, sei lá, namorando há muito tempo, tem gente que tá já passou em alguma prova que queria passar, já começou a trabalhar, já tá ajudando em casa. E eu não. E aí parece que eu estou errada por estar num tempo diferente, entendeu? E aí a gente vive acelerando a idade como se o tempo fosse um nosso inimigo. E aí entra naquela questão de tipo, pô, você faz uma cirurgia plástica sendo tão nova. Por quê? Tipo, você não espera o tempo. Oi, bicho. Você não espera o tempo fazer efeito. Você quer prever o que o tempo pode fazer. E aí, toda vez que eu penso sobre isso, de prever, previsão de tempo, ó, prever o que o tempo vai fazer com o rosto, eu lembro daquela entrevista da Ariana Grande, que ela fala que tirou, né, o Botox, tipo, pelo menos já tá tirando aos poucos, porque quando ela for velha, por exemplo, ela quer ter essa marca aqui, tipo, sabe? Essa marca aqui bem marcado, porque mostra que ela moveu muito esse músculo do sorriso. Então mostra que ela sorriu muito. Daí, desde que eu vi essa entrevista, eu comecei a reparar. Aí toda vez que eu olho uma pessoa mais velha, com bem marcada assim, eu falo, nossa, essa pessoa deve ter sorrido muito, deve ter conseguido viver uma vida pelo menos feliz, sabe? Algum momento da vida dela, talvez que ela não esteja feliz agora, mas em algum momento da vida dela, ela se sentiu feliz ao ponto de sorrir e deixar marcas. O nosso corpo é uma marca das nossas emoções, entende? E toda vez que a gente demonstra que a gente faz expressões faciais, que a gente se movimenta, que a gente treina, isso deixa uma marca na gente. Não só na questão de, tipo, conhecer pessoas, porque conhecer pessoas deixa marcas na gente. A gente é um pedaço de todo mundo que a gente já conheceu. E quando eu começo a falar disso, eu meio que vou para muitos assuntos, né? Porque a gente fala de desacelerar e a gente fala de como, como a gente vai falando do tempo. E o tempo é um assunto tão complicado, porque é uma coisa que a gente não tem controle. A gente não tem controle do tempo. E aí, voltando naquele assunto de olhar para as outras pessoas, a gente acaba querendo ser alguém que a gente não é. A gente quer sentir o que outra pessoa sente, a gente quer viver o que outra pessoa vive.
E aí a gente acaba esquecendo aquilo que deveria ser o mais importante, que é sermos nós mesmos. E a gente vive muito isso, principalmente na era digital. A gente vê o quanto de pessoas, né, repetem a mesma rotina, o mesmo tipo de vídeo, a mesma profissão que quer ser. Ai, eu quero fazer isso, 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 porque eu vi tal pessoa fazendo. A gente esquece de ter uma própria personalidade. A gente esquece de ter uma própria personalidade. E a nossa mente, muitas vezes, cria cenários de como seria se a gente fosse diferente. Só que a gente fica no pensamento e meio que esquece de viver, né? Esquece de agir ou de fazer alguma coisa para ser aquilo que nós imaginamos. E aí a gente se perde. A gente fica correndo em círculos porque a gente não sabe para onde ir, como ir, se vamos chegar. E aí a gente começa a tentar se encaixar numa vida que não é nossa. E aí a nossa mente compara, a nossa mente critica, a nossa mente nos pressiona, ela faz a gente meio que sentir que não somos o suficiente para estar ali, que não somos o bastante. E tipo assim, a gente se auto-sabota, literalmente a gente se auto-sabota. Parece que a gente estava indo no caminho certo. Aí a gente vê outra pessoa fazendo de outro jeito e fala: "Poxa vida, por que que eu não fiz assim?" E aí a gente tenta mudar uma coisa que já foi feita. Só que não dá pra mudar o passado. E aí esses dias eu tava, né, mexendo no Instagram e eu vi um vídeo muito bom que falava assim: "Pô, todo mundo fala de todo só se vive uma vez. Ai, que eu vou fazer logo porque só se vive uma vez." Só que a verdade é que a gente só morre uma vez. Mas a gente vive todo dia, a gente sobrevive todo dia. Não precisa necessariamente viver, mas a gente sobrevive todos os dias. A gente tenta e agradece todo dia que a gente abre os nossos olhos após acordar. E é muito profundo pensar dessa maneira, porque, poxa vida, eu poderia não ter acordado hoje. Se eu não tivesse acordado, eu me arrependeria dos erros que eu cometi? Eu me arrependeria das oportunidades que eu perdi por estar no celular? Das oportunidades que eu perdi de sair com os meus amigos porque, sei lá, estava com uma pessoa que eu não gostava? Será que eu não iria me arrepender de não pedir desculpas a alguém por ter feito algo que muitas vezes nem foi culpa dela, foi culpa minha? E a gente, nossa, né, no caso seres humanos, e eu vejo isso em mim, temos o ego tão alto de admitir que estamos errados. Deveria ser uma coisa fácil da gente olhar no olho das outras pessoas e falar: "Poxa, me desculpa, eu errei." E a gente não consegue. E daí a gente volta nesse assunto, né, de crianças. Eu vejo muito vídeo das menininhas que aparece muito pra mim, aquelas que fazem vídeo tipo: "Get ready with me to see my ex-boyfriend." Mas aí é uma criança de 7 anos e eu fico: "Você não tem idade nem pra sair de casa. Você vai ver seu ex-namorado? Como assim você tem um ex-namorado? Quantos anos você tem?" E o que me deixa mais abismado é os pais que veem os filhos postando essas coisas e ficam tipo: "Deixa eu postar, é criança." Exatamente por ser uma criança, você não deveria deixar acontecer. Você é um adulto. Você é um adulto da relação, cara. Você tem que ter consciência disso. Parece que não tem. E aí, crescer rápido demais cansa muito. Você vê aquele tanto de pessoas que parece estar vivendo muito mais que você, cansa. Você tentar ser mais do que você é, tentar parecer ter mais idade do que você tem, cansa. É como se você vivesse tentando acompanhar o ritmo dos outros. E aí você vive tentando acompanhar o ritmo dos outros e esgota a sua alma, porque você se cansa de ser aquilo que você não é. Para mim, os sentimentos do ser humano são como se fosse um copo vazio. Eu sempre penso nessa analogia. E aí, tipo, toda vez que a gente conversa com alguém e nos deixa chateado, toda vez que alguém fala alguma coisa que a gente não gostou e a gente não faz nada, a gente coloca dentro desse copo e a gente vai colocando, seja qual for o líquido. Não precisa ser necessariamente água. Pra mim seria, sei lá, um líquido que eu não gosto, suco de abóbora. É ruim, eu não gosto disso. Entendeu? E a gente vai colocando que tem uma hora que não dá. E a gente que é adolescente
Eu acredito que pra nós é ainda pior, porque a gente não tem total controle dos nossos sentimentos ainda. E é uma coisa que eu tenho total consciência. Poxa vida, eu não tenho controle do que eu sinto. Tem vezes que eu só quero chorar. E eu não posso. Porque não dá pra eu ficar chorando o tempo todo. Eu não tenho 7 anos, eu tenho consciência de que eu não tenho mais 7 anos. Mas uma criança que tem 7 anos não tem consciência de que ela tem 7 anos e fica fazendo como se ela tivesse, sei lá, 18. Não pode acontecer. Você entende o que eu quero dizer? Às vezes parece meio confuso, mas é tipo assim: a gente tem que entender que cada um tem o seu próprio tempo. Temos nosso próprio tempo. Temos. É literalmente nosso próprio tempo. Não tem como eu viver uma vida que não é no meu tempo, que não é no tempo de Deus, que não é o que é pra ser agora. Desacelerar não é desistir de seja lá qual for o meu objetivo, é confiar que não importa o que aconteça um dia, o que é pra vir, virá. Eu só preciso me esforçar no agora, naquilo que está ao meu alcance. Eu não posso mudar aquilo que não está no meu controle. E a gente não entende esse tempo certo, porque a gente não sabe quando é esse tempo certo, a gente não adivinha, a gente não prevê. E eu acho que esse é o pior, é o que mais, sabe, as pessoas, porque a gente quer o agora, a gente quer que seja agora, quer tudo no momento que eu quiser. Mas não é no momento que a gente quer, é no momento que vem, no momento que Deus quer. E a gente não escolhe esse momento. A gente tem que esperar e aguardar por esse momento, entende? E, pô, foi um dos pensamentos que eu fiquei muito tempo escrevendo no meu journal, porque pra mim não faz sentido, sabe? Por que que a gente tem tanta pressa de ser o que a gente não é? Quando a gente é pequena, a gente tem tanta pressa de crescer. E daí, quando a gente fica grande, a gente fala: poxa, por que que eu não aproveitei mais? Por que que eu não brinquei mais na rua? Por que que eu não desenhei mais? Por que que eu não aproveitei enquanto eu tinha tempo? E aí a gente vai crescendo e crescendo e vendo que o tempo não para. Infelizmente, o tempo não para. E aí a gente fica: poxa, mas eu queria ser igual fulano, porque fulano organiza tudo. Fulano tem tempo pra tal coisa, pra tal coisa. E esquece de olhar que, às vezes, talvez fulano queria ser como a gente. Porque fulano fala: poxa, o fulano fica cansado de tantas coisas que fulano faz. E a gente não aproveita que a gente tem aquele momento de descanso. Ou se a gente é o fulano que faz muita coisa, a gente fala: poxa, eu queria ser fulano. Fulano é tão tranquilo. Entendeu? Ele tem tempo pra dormir, tem tempo pra tomar banho, tem tempo pra fazer o seu quê. E não vê que o tanto de coisas que a gente tá fazendo no agora é para um futuro melhor. Não que um fulano seja melhor do que ciclano, mas é uma coisa que a gente tem que entender, que cada um tem o seu tipo de vida, tem o seu tempo. Desacelera um pouco. Respira. Você não precisa saber de tudo agora, mas você precisa confiar que um dia o que é seu vai chegar. Seja falando de relacionamentos, de emprego, de estudos. Com o esforço certo, você será bem recompensado. Não importa sobre o que seja. É assim que funciona. E é isso. Se vocês gostam desse tipo de vídeo reflexivo, porque eu sou uma pessoa que fala muito. Então eu escrevo sobre tudo que eu sinto. E eu posso vir aqui falar mais sobre isso, entendeu? E falar, e falar, e falar, e falar, porque eu gosto de falar. Vocês me falam que eu trago mais vídeos como esse. Tudo bem? Besitos. Hasta la próxima semana. Sim? Que Deus abençoe muito vocês, né? E você está se sentindo sufocado, seja pela qual for a razão ou sentimento, lembre de sentar do lado de fora, no sofá, onde for. Olha, tem tanta gente que queria ter o que você quer. Respira fundo e pense que pelo menos você acordou hoje. E pode ser que você até não queria acordar, mas se você tá ali tem motivo. Eu tenho certeza que de 8 bilhões, milhões, sei lá quantas pessoas tem no mundo, uma delas vai olhar pra você e vai sorrir ao te ver. Porque só de te ver melhora o dia dela. Beijinhos e até semana que vem!